Vamos agora para o Cadeira na Calçada, um quadro que me é muito caro. Vamos conversar hoje com a jovem autora Neila Rocha, que está produzindo um trabalho interessante na área da literatura infantil. Neila, por favor, chegue aí. Bom dia, se abanque, a casa é sua. Obrigada. Por favor. Bem, há poucos dias eu fui procurado por uma ex-aluna minha que saíra da UESP no meio de uma aula profundamente aborrecida, mas muito aborrecida, e foi me procurar. E chegou um tanto exaltada na oficina da palavra. Eu perguntei, o que houve, moça? Ela disse, a minha professora na UESP, eu perguntei a ela por que nesta universidade não se trabalha literatura infantil piauiense. Ela disse que no Piauí não há literatura infantil. E como eu sei que o senhor produz livros infantis, tem pelo menos 4 livros editados, eu não me contive e vim aqui, quero uma entrevista sua e quero levar o livro para mostrar à professora. E fez isso de uma forma até um tanto exageradamente violenta. Pois é, hoje tem aqui uma jovem autora, a Neila Rocha Siqueira, que está trabalhando também literatura infantil. Cuidado, não é ela pioneira, não sou eu pioneiro, outras pessoas já fizeram literatura infantil aqui, que os professores tomem conhecimento. Você pode adotar ou não os nossos livros, mas não diga que não há literatura infantil no Piauí. Isso não é correto. Bom, Neila, você não é piauiense, você é de onde mesmo? Eu sou de Campina Grande, Campina na Paraíba. Grande, morou em São Paulo? Isso, morei em São Paulo 2 anos, fui me especializar lá. E como o marido é piauiense, a mãe é piauiense, eu fui gerada aqui no Piauí também, os filhos são piauienses, então eu estou aqui em Teresina, já me sinto piauiense também. Tudo bem. Como é que nasceu a ideia de produzir literatura infantil? Isso é um grupo da Universidade Federal do... Como é que é isso aqui? Isso. Eu sou professora do curso de Artes Visuais da Universidade Federal do Piauí e nós criamos um grupo chamado PIA, que é o Projeto Ilustração e Animação. E lá eu vi uma oportunidade de colocar os textos que eu já tinha escrito, né, em prática, de publicar os livros, com o trabalho desses alunos, né, que são desenhistas super habilidosos, fantásticos, né, e ainda são alunos do curso. E aí eu resolvi unir isso, né, os textos que eu já tinha escrito com as ilustrações deles. São seus alunos na Universidade Federal do Piauí? São meus alunos. Bem, vejam vocês, fazer literatura é uma atividade extremamente complexa, que ninguém se iluda. Escrever para criança é muito mais difícil do que escrever para adultos. Já lhe fizeram essa pergunta alguma vez? Já. É verdade que eu estou lhe dizendo ou não? É bem verdade. Tanto que quando eu escrevi esses 2 livros, né, eu passei primeiro pelos meus filhos. Eu tenho um filho de 6 anos, uma de 2 anos, e eles manusearam, e eles leram, até a gente chegar numa linguagem que fosse interessante tanto para a criança, também como o adulto que vai ler essa história para ele, né? E realmente é difícil porque eles enxergam um mundo diferente do que a gente enxerga. No caso dos dentes de Maurício, é uma historinha que o meu filho Gabriel, ele estava com uma dorzinha de dente, né? Assim, o dente estava nascendo, ele era bem pequenininho. E aí eu comecei a criar uma história, e aí foi a fada do dente, criei que o Maurício não gostava dos dentes dele, para que serviam os dentes, né? Enfim, é uma história bem interessante, mas foi baseada no mundo infantil, né? Agora, há uma coisa que é preciso que fique bem claro aqui. Se a literatura não servir para o adulto, pelo amor de Deus, não impõe a criança. Eu sou de uma época que a criança tinha direito ao que há de melhor. Você não pode induzir a criança a gostar de uma coisa ruim em nome de que criança gosta de tudo. Não é bem assim. Concorda comigo? Com certeza não. Se o livro não serve para o pai, se o livro não serve para a mãe, se o livro não serve para a professora, não adianta tentar impor à criança que ela não vai gostar. Só existe 2 tipos de literatura, a boa e a ruim. Se é ruim para a criança, é ruim para o adulto. Se é ruim para o adulto, é ruim para a criança. Não tem essa história de você inventar uma literatura específica para a criança. A única coisa que você pode fazer é adequar a linguagem ao universo da criança e jogar uma pitada de fantasia, porque fantasia é necessária na vida de todo mundo, não é isso? De criança e do adulto também, né? E os 2 livros, eles foram pensados a ter
o tipo de ilustração que foi feita, um é a pintura em aquarela e o outro é a pintura de lápis de cor mesmo, né? Então, são elementos que já existem no mundo infantil, toda criança é acostumada com esse lápis de cor, então, para ver uma identificação, o tamanho da letra, enfim, e depois eu saio mostrando para outros professores que já atuam na área de educação infantil e que eles já disseram assim, dá para trabalhar muita coisa, né, em cima dos livros, vários temas em cima deles. E eu fico muito feliz porque foram os primeiros livros da editora da universidade nessa área, né, de literatura infantil, mas realmente eu não sou pioneira nesta área. Antes de chegar aqui, eu leio muito literatura infantil, inclusive do Cineas e de outros autores piauienses também. E eu acho que a gente tem que valorizar realmente as coisas que são daqui do Piauí. As pessoas têm preguiça de procurar, de pesquisar, e é mais fácil dizer que não existe. Que não existe. Não existe ninguém que produz animação aqui, não existe ninguém que ilustra, ninguém que pinta. Na verdade, as pessoas não procuram, né? Realmente é mais fácil dizer assim que isso não existe. Eu me lembro que a Leonor, há bastante tempo, publicou um livro grande pela Fundação Monsenhor Chaves, com as histórias infantis, com histórias que ela ouvia da vovó, história não sei de quê, as chamadas histórias de Trancoso, que a gente ouve muito no sertão do Piauí. Depois a Aurilessa fez um livro com músicas e brincadeiras infantis. O meu livro, que eu fiz com o Gabriel Arcanjo, o menino que descobriu as palavras, não me tomo por pretencioso, pelo amor de Deus, que eu não o sou. O meu livro com o Gabriel Arcanjo, o menino que descobriu as palavras, já vendeu 65 mil exemplares. 65 mil exemplares. Se pelo menos 3 pessoas leram esse livro, você teria mais ou menos 3 maracanãs cheios. E você vem dizer que não tem literatura infantil no Piauí? Porque eu não sei, porque eu não conheço. Como se nós, os autores e professores, tivéssemos que sair com um livro pendurado, não é meu filho, no pescoço, dizendo, olha, eu escrevo literatura infantil. Você, professor, tem que se informar. E para com essa história de falar mal do Piauí, que isso não acrescenta nada nem ao Piauí, nem a ninguém. Você não está ajudando nem o Piauí, nem a autoestima dos alunos que não se veem nas histórias, não é verdade? Uhum. É verdade que eu estou dizendo a você? Exatamente. A criança não se vê ali, porque o mundo... Eu vou contar uma história para vocês, e para você, que é uma jovem autora, isso aconteceu em Parnaíba. Nós estávamos conversando sobre literatura infantil, uma sala enorme naquele teatro do Sesc, em Parnaíba, e lá pelas tantas, no meio da minha fala, uma professora bastante bonita, bastante pretensiosa, bastante mal educada, disse assim, professor, eu não posso ensinar literatura infantil porque o que eu ganho não dá para comprar. O menino maluquinho, a fada que tinha ideia, para lá, e citou assim uns 10 livros para mostrar que ela conhecia os livros. Eu falei, eu não sei quanto é que a senhora ganha, mas qualquer professor em qualquer lugar desse país ganha muito pouco, ou na universidade, ou fora da universidade, não é verdade? Ganha muito pouco sempre. Eu disse, olha, mas se a senhora não tiver livro nenhum, que tal As Aventuras do Cancão de Fogo, Testamento de Cancão de Fogo, João Grilo? Ela me olhou assim, o senhor está querendo que eu imponha às minhas crianças essa literatura de feira, literatura de cordel? Eu disse, faça uma coisa, tire as ilustrações do menino maluquinho e dê o Testamento de Cancão de Fogo para as crianças. Leia os 2 textos sem as ilustrações do Ziraldo, que são maravilhosas, e a senhora vai ver qual dos 2 textos falará mais ao universo de uma criança piauiense. Não é verdade? É verdade. Então, essa história de ter preguiça de ensinar, de ter preguiça de pesquisar, e você que é mãe, que é professora, sabe, se não tiver história nenhuma, invente. Como Os Dentes de Maurício, foi uma ideia, né? Realmente foi uma história inventada, né? Eu costumo dizer, quando eu apresento os meus livros, que é um dos momentos que eu acho mais lindo dos pais com os filhos, o momento de colocar para dormir. Embora seja estressante, mas era um dos momentos que eu mais sonhava, que quando os meus filhos poderiam entender, assim, quando eu começasse a ler história para eles dormirem. E eu leio antes deles dormirem, eu leio durante o dia, porque eu também passei por isso. Minha mãe também lia para mim para que eu dormisse.
E a leitura tem que estar presente na vida da criança, na vida do adulto sempre. A gente, como professor, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Chegam alunos já na universidade sem ter essa habilidade de leitura, sem saber apresentar um seminário de direito, ou sem saber apresentar um trabalho, um mínimo, né? Então, a responsabilidade é grande de ter uma formação de base, de ensinar a criança a ler, a gostar do livro, a manusear um livro. Às vezes a gente compra um livro e diz assim, não mexa Não rasga. não rasgue, Peraí, né? O tênis, Não faça isso. O tênis rasga, a bola rasga, a boneca quebra e ninguém diz nada. Agora, o livro é um objeto sagrado. É sagrado que tem que ficar na estante. Não é. O livro é um objeto como outro qualquer. Mas deixa eu te contar uma história, menina, que você vai gostar dessa. Alberto da Costa Silva, filho do poeta Antônio Francisco da Costa Silva, o mais festejado dos poetas piauienses, ele disse que, pequeno, o pai punha a cabeça dele na perna e lia Baudelaire para ele. E lia Mallarmé para ele em francês, sem ele entender uma única palavra daquilo. Mas ele disse que a música da poesia foi se introjetando nele, ele passou a amar a literatura francesa antes de saber uma única palavra em francês. No fundo, quando você lê para uma criança ou conta uma história para uma criança, o que você está fazendo, na verdade, é um carinho e a criança responde perfeitamente bem a essa experiência. Estou falando bobagem? Não, de jeito nenhum. E a gente realmente precisa de mais leitores, né? As letras, né, estão em toda parte. Se você vai até eu achei muito interessante, uma vez você falou da geração dos dedinhos aqui, né? A geração dedinho. Até para você escrever uma mensagem nas redes sociais, você precisa ter um mínimo, né? Senão a pessoa não vai ser entendida. Uma vírgula que é trocada no lugar, a pessoa que está lá do outro lado não entende direito, né? E nós precisamos de mais leitores e não só ler, mas interpretar, saber o que é que a gente está lendo, saber o que é que a gente está escrevendo. Bem, eu quero dar um presente para Neila. Eu acabei de lançar isso. É um livro infanto-juvenil, uma pequena novela que eu fiz para um público, um pouquinho, não para uma criança tão pequena, um público a partir de, talvez da 4ª, 5ª série. Acabei de lançar esse livro e quero dar para você. Você me mandou os seus, eu agradeço. Eu li o livro dela e eu gostaria que você entendesse uma coisa. Há literatura no Piauí, há música no Piauí, há teatro no Piauí, há futebol no Piauí. Só está faltando uma coisa, consumidor dos bens culturais que nós produzimos aqui. Ligue-se, Pedrinho, traga uma cajuína aí e traga aquela boa, por favor. Ele fabrica uma lá no fundo do quintal da casa dele. Essa é da boa, é? Ah, tudo bem. Muito Professora, obrigada. todo sucesso nos seus projetos, Obrigada. que são os nossos projetos. Minuto só.